Salve, meus queridos! Tranquilidade sempre nesta noite de 31/1/2026. Novamente aqui para mais um vídeo ou narração, que eu ainda não sei o que eu vou gravar. E olha só, eu estava novamente na minha horta. Caralho, eu sou um hippie de merda mesmo. Só que dessa vez eu tava mexendo com o meu pé de limão siciliano e eu tava notando uma coisa que me fez pensar uma trajetória muito doida sobre a minha própria vida mesmo. Eu acho que por conta de vocês já terem notado, talvez no vídeo anterior, caso vocês não tenham visto, eu sou cozinheiro. E eu já tô nessa trajetória já tem um bom tempo, eu acredito que desde os meus 14 anos. Mas pensando sobre o pé de limão e o que me levou a raciocinar sobre mim também, mas voltando ao pé de limão novamente, eu comprei ele e eu tinha plantado próximo do muro e... caramba, eu percebi que 2 dias depois ele tava meio borocochô, tava meio jogado de lado, sabe? Isso começou a me incomodar. Eu fui dar uma pesquisada a respeito sobre isso pra ver. E, obviamente, o lugar onde eu tinha selecionado pra plantar não tava legal. Ele não tava tendo energia suficiente do sol ali, porque boa parte da luz tava sendo tapada pelo muro. Então eu dei uma pesquisada boa assim no meu lote, fiz uma análise bacana e coloquei ele em um local onde ele pegasse pelo menos ali entre uns 7 ou 8 horas de luz direta. E caraca, de imediato o bicho começou a aparecer aqui, tava falando assim, olha eu aqui, ó, com as folhinhas pra cima. Tava maravilhoso. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, caralho, velho. Tava parecendo eu quando, alguns anos atrás, tinha entrado num hotel para trabalhar. Eu tinha entrado como cozinheiro, porque eu já tinha tido essa função na realidade, né? Só que era no período da noite. E acabou dando uns certos problemas. No período da noite não, era... em tese, era para ser cozinheiro... Não, mentira, era para ser no período da noite. Olha, eu me equivocando sobre mim mesmo. Só que acabou que a pessoa que iria sair, desistiu de sair e continuou. Aí não teria como eu trabalhar na noite, mas teria uma vaga para auxiliar de dia. E eu falei, caralho, que merda, auxiliar, nem foder, ainda de dia, num hotel grande. Porque de fato esse hotel que eu trabalhava era um hotel grande da cidade vizinha onde eu moro aqui. É Goiânia, vai, vou falar logo. Era um hotel grande de Goiânia. E caralho, falei, tá bom, que seja. Pelo menos eu vou estar trabalhando de dia. Vou estar acordando cedo, eu vou ter uma boa parte do dia pra mim, pelo menos. Então, belezinha. Comecei a trabalhar e cara, que inferno. Puta que pariu. Foi uma tortura, porque eu nunca vi tanto prato. Eu fui lá pra lavar prato, comecei lavando prato lá. E tipo, eu já tinha passado por umas cozinhas boas, cara, antes. Mas aquela experiência de lavar prato foi foda. Porque ela me mostrou o quanto eu poderia ser rápido em relação à quantidade de trabalho e análise de, sabe, possibilidades do que eu posso fazer em relação à organização. E pode ser até meio doido, caraca, isso lavando prato? Sim, porque independente do local onde você esteja, você consegue tirar uns aprendizados muito bons. Se você calar a porra da boca pra, sabe, reclamar e prestar atenção no que você de fato tá fazendo. Tudo tem uma certa sabedoria pra poder passar. E o engraçado é que eu fiquei lá e durante, acho que só 3 meses, a pessoa que era responsável pelo café da manhã deste hotel acabou ganhando um estágio, acabou passando por um estágio lá na França e ela foi. Aí uma outra cozinheira, que era uma cozinheira C, se eu não me engano,
começou a tomar a responsabilidade do café da manhã, sabe? Aí surgiu a oportunidade de eu entrar como cozinheiro, ser dentro desse hotel. Aí eu já pensei, caramba, muito foda. Embarquei e comecei a desempenhar um papel muito bacana, porque eu já tinha uma certa habilidade. E toda aquela batida ali de tá lavando vasilha o tempo inteiro, lavando vasilha e lavando louça, né? Porque lavava tanto panela quanto louça, porque fazia buffet e também fazia café da manhã. Era um rolê do caramba. Ai ai. Cara, o pessoal não tem dó de CLT. Puta que pariu. Mas é foda. Eu entendo. E agora que eu estou saindo. Cara, tô devagando, voltando. Nesse processo, cara. Tempos depois, eu acho que foi justamente 3 meses na realidade. Essa mesma garota que subiu pra café da manhã, pra pegar a posição do café da manhã, ela começou a dar muitos problemas. Uma amiga minha, bacana, bate muito de frente. Saudade. Pessoal muito legal daquele local. Por mais que tenha sido um período bem treta, cara, foi um período de muita evolução também. Mas voltando, caramba, surgiu a oportunidade, eu fui lá e pulei. Peguei também, de frente. E cara, vou falar pra vocês que é uma maluquice, mas por mais que o trabalho fosse excessivo pra caramba pra uma pessoa só, eu fazia função de 2 a 3 pessoas. Olhando pra trás, eu analiso assim, caramba, cara, se não fosse isso, eu não teria a base do entendimento de que eu posso fazer tanta coisa sozinho. Eu consigo fazer muita coisa. E a minha história, cara, assim, serve com certeza pra você. Porque, de certo, você com certeza já deve ter passado por um trampo de bosta, ou deve estar em um trampo de bosta, e não consegue reconhecer nem os seus próprios talentos, mesmo fazendo um trampo do caralho. Mas, como sempre tem gente imbecil acima, fazendo pessoas incríveis serem menos, você pode ter tomado como sentido primordial de que você é menos, mas, cara, não é bem por aí não. E se você for analisar, muitas vezes, cara, você é muito, mas muito mais do que você pensa. E, mano, eu não tô falando isso pra levantar a bola não, tipo, palavra de falso coach, tá ligado? Não é bem por aí. É porque muitas vezes a gente tá num trabalho que a gente às vezes pensa que tá curtindo ou que faz sentido pra gente naquele momento, e outras pessoas fazem a gente abaixam a nossa luz para que nós não consigamos refletir tanto a nossa verdadeira natureza e nossos verdadeiros talentos, sabe? E isso é muito forte, cara, na própria maneira com que a sociedade construiu toda essa mecânica de trabalho, que é diminuindo outras pessoas. E você pode muito bem ser uma dessas pessoas que está nesse meio, ser um diamante bruto em meio à brita. E todo diamante bruto, cara, pode quebrar muita rocha que você até duvida, bicho. E eu sou um exemplo puro disso, cara. Nessa época mesmo que eu fiquei no restaurante, puta que pariu. Quando eu peguei a frente da cozinha, a frente da cozinha não, porque só era eu não tinha exatamente auxiliar. Tive só durante 2 dias. E infelizmente essa promessa ficou apenas como palavras vazias. Mas ainda assim eu peguei de frente sozinho e eu abria café da manhã. Cara, tinha vezes que eu entrava às 4 horas da manhã. Entrava não, acordava, mas entrava lá às 4h30 da manhã e trabalhava até às 6 horas da noite.
e pilhadaço, cara, com muita vontade, com muita entrega, porque ali tava fazendo muito sentido. Tava dando para mim entregar o máximo de mim e tava fornecendo ingredientes, cara, de uma maneira livre para que eu pudesse refletir toda a minha sabedoria em relação à gastronomia e encontrar um lugar que possibilite esse tipo de ação. Hoje em dia é até meio difícil, cara. Apesar que tinha outros pontos que, puta que pariu, cara, é complicado você trabalhar em local de empresa grande, cara, que tem muita gente. É um Game of Thrones do caralho. Mas, cara, foi ali que eu me vi como, em questão de trabalho, um ser superior, como você muitas vezes também pode ser, cara. E justamente por conta de ter outras pessoas que abaixam sua vibe, você não consiga perceber isso. Mas eu, pelo menos ali, cara, quando eu percebi aquilo, eu tava entregando, cara, 3 eventos com sobremesa, cada evento, com coffee break, com almoço, sabe? Eu fazendo parte de tudo aquilo, entregando sozinho, enquanto o pessoal na praça do lado tava ali com 2 cozinheiros e 2 auxiliares às vezes, o que é coisa pouca pra caramba, cara, pra um hotel que tá ali registrando entre uns 280, 350 hóspedes, sabe? Cara, que maluquice, cara. O povo não tem dó. Mas a gente tava fazendo um trabalho do caramba. E eu ali no café da manhã tava fazendo. Cara, tava voando baixo. Voando baixíssimo. Ai, cara, e por mais que, por exemplo, você possa estar em um processo semelhante do tipo. Semelhante do tipo, redundância redobrada. Cara, pense. Não é questão de pense pelo lado bom. Pense pelo lado do seu talento. Porque se você não tá percebendo, cara, às vezes ele tá assim, aflorado na sua frente e você não consegue notar porque você tá focando a sua atenção demais nos problemas do trabalho ou nos problemas da sua própria vida pessoal em si. E se você fica sofrendo demais e vivendo só essa questão de sofrimento, cara, você não presta atenção no seu próprio talento. Aí você tá ali produzindo ouro, cara, produzindo ouro, sabe? Fazendo dinheiro. Poderia estar fazendo isso pra si mesmo, assim, sem papo de egocentrismo, ficar rico, não. Mas produzindo uma parada, cara, como uma construção pessoal, um legado, sabe? Ao invés de contribuir apenas para o legado alheio. E isso é muito mais importante. E muitas vezes a gente é ensinado a pensar dessa maneira, cara, pensar como gado. Isso é questão de lado político, cara. Gado no sentido de ser aprisionado, de terceirizar a nossa própria vida para outras pessoas decidir o que a gente tem que ser, cara. Mas quando você toma a rédea de fato e aprende que se você tiver a responsa de tomar a frente e fazer o que você tem que fazer, mano, as coisas florescem e você recebe muito, mas muito mais do que você imagina. E pelo menos comigo eu tenho visto isso cada dia mais, cara. É por isso que eu tô falando. Às vezes você não entende isso que eu tô falando, mas eu sei que pra alguém talvez faça sentido, né? E pra você que faz sentido agora, véio, saiba que você não tá sozinho nessa caminhada, meu mano. A gente tá aqui, caminhando pro mesmo rumo. Não sei pra onde é, mas eu tenho certeza que é pra um lugar bom.